Só mostrar pra vocês um pouquinho aqui o Airbnb que a gente ficou aqui. E bem próximo ao centro, uns 4 quilômetros mais ou menos. Bem amplo. Em torno de 160, 170 reais a diária. Quarto, tem uma varanda ali também. Ar-condicionado, televisão. E só mostrar pra vocês o que eu achei legal aqui. Temperos, azeite, sal, pimenta, erva mate, açúcar, cuia, bomba, chazinho, café, leite em pó, papel higiênico no banheiro. Isso faz toda a diferença pra quem tá viajando. Tem até shampoo aqui, ó. Porque às vezes chega no Airbnb e não tem nenhum rolinho de papel higiênico, né? Então, isso aqui conta muito ponto pra quem tá viajando. Uns 5, 10 quilômetros a gente tá na fronteira em São Borja ali. Então, quem entra ou sai por São Borja, no caso, logo que cruza a aduana integrada no lado argentino, tem esse pedágio aí. Moto não paga. Já cruzei outras vezes aí, não paguei também. E quanto aos documentos, em todas as ocasiões, saída e entrada de Argentina, só me pediram o documento da moto e a minha CNH e o passaporte, tá? Ou então só o documento da moto e o passaporte. Em nenhum momento olharam carta verde nessa viagem que a gente fez, passando pela Argentina e pelo Paraguai. Paraguai nem se fala, então não pediram nada, né? Mas levei tudo impresso. Comprovante de vacinação da febre amarela, vacinas do Covid, documento do veículo, carta verde, que eu faço sempre online e sempre deu certo, porque na aduana até eles fazem, só que é o dobro do preço, pelo que eu tenho visto ultimamente. Assim. Quanto aos preços da Argentina, na minha opinião, pelo que eu tenho percebido, assim, os preços estão muito similares com os preços do Brasil. Combustível eu achei um pouquinho mais caro, mas o combustível todo mundo diz que é melhor também, é mais puro, mais forte, né? Tem mais octanagem. Estadia e alimentação é mais ou menos a mesma coisa, pelo que eu tenho visto, assim. Paramos aqui em São Borja, no posto de combustível, para abastecer. Passar uma água aqui no para-brisa da moto. E fui olhar meu passaporte e da minha namorada. A gente deu saída do Brasil. Eles deram saída em Porto Xavier,
Então, em tese, agora tem que dar entrada no Brasil, né? E só que a aduana é integrada, é tudo lá atrás, tudo no território argentino. Eu acho que a gente vai ter que voltar lá. Eu prefiro dar saída corretamente, né? Porque daqui a pouco tem uma multa, alguma coisa pro cara pagar aí, né? Então, eu acho que eu vou voltar lá, vamos comer alguma coisa aqui, voltar lá e dar saída corretamente daí, então. Voltamos até lá e conversamos com o policial federal. Ele garantiu que não precisava dar entrada no Brasil, embora a gente tinha um carimbo de saída, tudo, que não ia dar multa porque a gente era brasileiro. Eu sempre fiquei com receio na questão de dar entrada e não dar saída, ou dar saída e não dar entrada, porque eu já ouvi conversa de viajantes que foram para alguns países e quando foram ver, não deram saída, ficaram dentro do país no sistema e tinha multa para pagar. Chegamos aqui já perto de casa, vamos dizer assim, uns 250 quilômetros. São Miguel, ruínas de São Miguel das Missões. E essa das ruínas aqui no Rio Grande do Sul é a mais conservada aqui. Inclusive tem as estátuas dos santos, dos anjos, muito bem conservadas dentro daquele pavilhão lá. Aqui também está mais conservado do que a de Trindade, que a gente visitou no Paraguai, a torre aqui também, né? Não sei se seria um campanário aqui. Até o sino tá lá. Eu acho que esse sino ficava lá em cima, né, no caso. Vamos ver como é que é por dentro aqui. Algumas delas, quando os índios foram atacados, eles se refugiaram e entraram dentro da igreja. E os espanhóis, os portugueses fecharam as portas e colocaram fogo com eles dentro, né? Vamos ver o que tem de diferente aqui. Pedro? O que tá escrito aqui? Papai, o que tá escrito Aquela, a Santíssima Trindade não tinha esse campanário grande aqui, né? Só tinha caído, eu acho. Não sei se Na essa... Trindade, o campanário era um prédio separado. Separado, né? Aqui talvez é a torre, né? Talvez o sino ficava nessa quando avistava algum perigo, alguma coisa. Daí tocava aqui e eu acho que eu consegui escutar quilômetros de distância. 25 quilômetros, o rapaz falou ontem. Essa aqui é gramada, o chão, né? Aquela tinha partes originais no chão também ainda. Olha, se o teto é a altura que tá ali, sei lá, 50 metros igual a outra, mais ou menos, né? Porque olha só, pra ter noção. 30 metros até a parte aqui. Aham. Mais 20 metros até o final. E essa aqui não tem o formato de cruz, ou tem? Não tem por causa desses pilares aqui dos arcos. Olha como era feito o arco aqui, né? Uhum. Isso é arquitetura romana, né? Sim. Arquitetura romana, olha só o arco. E barro, né? Mas ela é sim formato de cruz, porque ela é aqui, ó. Aqui e aqui. É considerada essa parte principal. Essa aqui é outra coisa diferente, só se for tirar das pedras, né? Porque tem história que o pessoal levou essas pedras para levar para construção. Imagina as pedras tudo cortadinha, direitinho, né?
Lá na Santíssima Trindade, no Paraguai, era toda cercada ainda. E tava em pé, né, os muros. Aqui não, né? Aqui não tem esse cercamento. Aqui também as pedras são diferentes, né? O recorte de lá, né? São irregulares. São mais irregulares as pedras, assim. Lá era mais bonitinho, assim, vamos dizer. Mais uniforme. É. E a construção também Mais uniforme. mais uniforme. Não que seja feio aqui, né? Mas mais rústico. Isso, assim, mais rústico. Então, o que aconteceu? Por que esses índios foram expulsos? Tiveram que deixar tudo isso aqui para trás. Tiveram que abandonar plantação, gado, deixar todas essas construções que eram uma infraestrutura muito maior do que tem aqui, porque foi saqueado, foi retirado pedra, tudo. Isso tem a ver com a colônia de Sacramento, no Uruguai, que cambiou várias vezes de mão. Ficava cambiando entre os espanhóis e os portugueses. E, obviamente, os portugueses estavam num território que era dentro do território espanhol, que era em frente a Buenos Aires, na colônia de Sacramento. E, para dar um basta nisso, fizeram um tratado que seria o seguinte: Portugal entregaria a colônia de Sacramento, que pertencia à Espanha, obviamente, mas eles estavam lá metidos no meio, lá, né? Porque era um local estratégico, né? De frente para Buenos Aires, de frente ao Mar del Plata, e trocaram pelas sete povos das missões, por essas 7 assentamentos indígenas, né? Então deram um prazo para que eles se retirassem daqui. Imagina, eles já estavam há anos aqui, muitos anos, tinham muito gado, plantação, cultivo, grãos, né? Tinham aprendido profissões, né? Tudo organizado, tudo lindo, tudo bonitinho. E eles receberam uma advertência que iam ter que sair daqui e levar só os pertences pessoais e retirar o gado, animais semoventes no caso. E isso foi o que culminou na guerra, né? Porque eles não aceitaram, resolveram resistir e gerou essa tal de guerra guaranítica. E numa batalha que teve aqui, batalha de Guaibaté, se eu não me engano, teve 1.500 índios que morreram, né? E desses 7 povos, esta é a mais inteira de todas, tá? Tem no caminho aqui, aparece outras, né? Mas eu creio que sejam só ruínas, assim, escombros. E a que está mais em pé seria esse aqui, então. Desses 7 povos das missões, na região das missões, aqui no Rio Grande do Sul. Aqui dá para ver o relato do diário do capitão Jacinto Rodrigues da Cunha, 17 de maio de 1756. E assim tem outras placas espalhadas por aqui com o relato dele, no caso. Eu acho que foi ele quem chefiou, no caso, quem ficou responsável e narrou tudo o que eles viram aqui para explicar isso, né, para os governadores, para os reis, né. Então, ó, uma vila, 77 ilhas de casas de telhas, porém todas térreas, com grossas madeiras lavradas em quadrado de 14 pilares de pedra em cada uma, de altura de 11 palmos, com varandas de 10 ditos de largo em roda de todas, as quais não tinham mais que uma porta que olhava para as costas uma das outras casas, que todas faziam frente ao pátio principal, sem terem dentro delas repartimento algum. Então aqui é os escombros do que seria a casa dos indígenas. Uma vila de 77 ilhas de casas de telha. Então isso aqui era enorme, né? Tem pedras lá. E ficavam aqui onde os indígenas ficavam. Os padres jesuítas ficavam separados. Isso aqui deve ter chamado muita atenção na época também, né? Pensa bem. No meio da selva, no meio do mato, uma comunidade assim desenvolvida, com gado, com grãos, né? Com essas construções, né?
que essa arquitetura bonita, tudo, isso deve ter chamado muita atenção na época. E acabou dando o que deu, né? Os índios foram exterminados, né? Imagina 1.500 índios mortos. E os outros tiveram que se espalhar, tiveram que sair daqui, abandonar, né? Os que não morreram. Aqui eles tacaram fogo antes de ir, né? Para não ficar, né, para os ocupantes isso aqui, né, não pegar tudo inteiro, né? Tinha muita coisa de madeira aqui, né? As casas, as coisas, os telhados. E eu acho que foi nesse grande incêndio aí que queimou boa parte ou tudo, né, disso aí, então. O sino original ainda que tinha no campanário. Escrito algumas palavras em latim e IHS. Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui os santos. Olha aqui. Vou dar um pouco de reflexo aqui. Mas os santos, os anjos estão íntegros, ainda bem mais íntegros. Lá no Paraguai não tinha isso. Eles foram todos saqueados, ou cortavam a cabeça, o corpo, para ver se tinha ouro dentro, né? Aqui já não, aqui já tá mais... Já tá, eles estão inteirão, né? Olha só os detalhes, né? Pra época isso é impressionante. Olha só. Olha isso. Isso aqui provavelmente era a pia de batismo. Ó, tudo bem? As escritas de novo aqui. IHS. Entendi. A cruz ainda inteira ali, né? Essa cruz tem na entrada de todas as cidades, que são da região das Missões aqui no caso. Nos trevos, tudo. A cruz nesse estilo. Senti falta de uma explicação melhor, assim, né? Uma plaquinha, né? Poderia ter explicando o que seria aquilo ali que eu acabei de mostrar, por exemplo. Eu creio que aquilo ali seja as pias de batismo, né? Pode ser que não, pode ser que era para guardar grão ou para colocar água ali para as pessoas beber, né? R$10 a entrada, baratinho. Lá no Paraguai foi 30 e poucos reais por pessoa, mais ou menos. Bem mais caro. E é isso aí, então. Acabamos essa jornada missioneira pelas missões, pelas ruínas. Visitei a primeira ruína fora do país, né, da minha vida, que foi a de Trindade, Santíssima Trindade. E depois a Jesus Tavarengué, que a gente já chegou, já era noite, não deu pra filmar muito. E agora finalmente aqui nas missões. Já vamos subindo na moto aqui. Estamos a uns 20 quilômetros mais ou menos de casa. 20 quilômetros de casa. Finalizamos a viagem aí. Deu tudo certo. Não contabilizei ainda quanto deu, quantos mil quilômetros. Eu calculo que deu uns 2.300 quilômetros mais ou menos. E ficamos 6 dias fora cheio. E é isso aí, estamos 20 km das nossas casas, vamos aproveitar agora, jantar com a nossa família, tomar um chimarrão, descansar e até a próxima.